Chegamos então ao quinto e último dia da Semana Bacanes, uma iniciativa do Instituto J.D. Rodrigues, com o apoio do Grupo OM. E hoje chegou o dia de a gente ver as ideias dos leões de Innovative e Glass, né? Então nós vamos ver inovação e vamos ver o Glass. O Glass, diferente do Lions for Good, né, que é aquele leão dado para as boas causas, né, para as campanhas que ajudam boas causas, né? O Glass dele é diferente, o foco dele é em mudança social, né? São aquelas campanhas, aquelas ideias que provocam mudanças permanentes na sociedade, né? Então, são duas campanhas muito legais para a gente encerrar a nossa semana, e o Cuveiro vai apresentar. Cuveiro, a tela é toda sua. Beleza. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Sexta-feira, o Catarino nunca quer trabalhar sexta, eu sei, conheço ele, né, Cata? Mas hoje eu estou trabalhando em sua homenagem. Eu tenho sorte, diferente da Laura, que você não vai apresentar antes de mim, porque senão eu não ia ter tempo para apresentar, né, Cata? Você deu sorte, deram um dia inteiro só para você, cara. Olha aí. Exatamente. Então eu vou dividir a tela aqui. E, Renato, além do Glass e do Innovation, eu trouxe outras coisas a mais ali, tá? Só para... Maravilha. Tá bom? Então deixa eu dividir a tela aqui. Vocês me falam se estão escutando. Espera aí. Vamos lá, dividir a tela. Estão vendo? Tem taca aqui em Ilhabela, hein? Aí já passou, né? Aqui teve um pouquinho ontem, né? Aí, Curitiba eu não sei. Estão vendo minha tela aí, Cata? Renato? Sim, sim. Tá bom. Então, bom dia a todo mundo. Antes de começar, eu pus essa foto aqui, Renato, só para provocar a Thay e o Mário, né? Que eles queriam ir no jogo ontem. Eu falei, podem ir, não tem problema, né? Um dia feliz para você hoje. Tem que aproveitar, né, Cata? Meu time não está naquela fase que eu me acostumei quando era criança. Então, só para E o Danilo também. O Danilo é verdade. Cara, o Danilo deve estar louco. Não, o Danilo foi, né? Ele com certeza foi, né? Mas tudo bem, faz parte. Só para me apresentar para quem não me conhece, eu sou Felipe Cuveiro, tá? Eu tenho 25 anos de mercado, sou diretor de arte de origem. Passei, é louco falar para um criativo que passou por 3 agências, não mais do que isso. Eu passei pela Liu Lara, pela Thompson e pela Dentsu, e agora nesse novo desafio dentro do Grupo OM, que eu sou sócio criativo junto com o Mário e com o grupo da Dom. Uma boa parte aí já está tendo contato com a Dom. Para quem não sabe, então a gente é a 6ª empresa do grupo, a gente está em São Paulo, a gente trabalha coordenado com bastante gente do grupo, e com a Ascenso também a gente faz boas parcerias, né, Esté? Você está aí, Esté? Acordou? Está aí? Eu estou aqui, claro. A Esté vai trabalhar muito conectada comigo, né, Esté? Sempre juntos. Eu vou ver a Gaia muito pela câmera, então a gente já está fazendo grandes parcerias aí. Então é isso, é um novo desafio, acho que e uma coisa que a gente quer trazer para o grupo é tentar trazer um jeito disruptivo de pensar, e até por isso essas 2 categorias que eu vou apresentar aqui, mais algumas coisas a mais, para mostrar um pouco o que eu acredito, eu e o Mário acreditamos, para a gente fazer diferença, fazer uma coisa nova e que realmente faça barulho no mercado, tá? Antes de começar, acho que eu não participei de todas as apresentações da semana, mas vou contar um pouco a minha experiência com Cannes, que assim, eu demorei para ir para Cannes, tá? Só depois de 10 anos de mercado eu consegui a primeira vez. A primeira vez que vai para Cannes assim, é legal, assim, é um choque. Você não tem muita noção quando você escuta todo mundo falar de Cannes, né? Você escuta aquela palavra palais, você imagina num palácio francês, meio Versalhes, né? Um negócio meio diferentão, e no fundo é um grande centro de eventos, assim, é como se fosse um AMB aqui em São Paulo. Eu não sei qual centro de eventos tem em Curitiba, mas é um grande centro de eventos. Óbvio, tem salas de cinema grandes. Ontem até o Renato comentou, o Catarino estava falando que o Cannes não nasceu em Cannes, nasceu em Veneza. Ele era o festival de filme de Veneza, filme de cinema mesmo de Veneza. Ficou um tempo lá, começou a ter uma área, um pedaço do festival de cinema, porque a propaganda estava começando a ter muito merchandising no cinema, e acabou tendo uma área que só fazia premiação para filmes de propaganda. E aí, nesse momento, Cannes
resolveu mudar para chamava, acho que como que eu chamava antes, Renato? Chamava só Leão? Como é que chamava na época de Veneza, você sabe? Era o nome da associação de filmes ali, que eu não me lembro direto ali. Tá. Então, assim, aí o Leão, para quem conhece Veneza, tem os Leão de São Marcos lá, que é a praça principal. Então, o prêmio era o Leão de São Marcos, né? Por isso que chama Leão. E depois eles resolveram mudar para Cannes, e não sei de que ano, década de 70 para frente, começou a ser só em Cannes. Começou com filme de propaganda, aí o cinema também foi para Cannes, vocês conhecem bem. Então, um pouquinho antes do festival de propaganda, tem o Festival de Cinema em Cannes. Então, tem salas de cinemas enormes lá dentro, é super bacana. Antigamente, quando o filme ainda era a única categoria, só tinha filme print, todo mundo sentava o dia inteiro para ver os filmes, né, Renato? Tinha categorias, a gente passava o dia inteiro lá vendo filme de propaganda, para fazer as anotações, para ver quais eram os melhores, e com o tempo o festival foi mudando muito. Então vocês viram muitas categorias durante a semana aí, e antes só era filme print, começou a ter ativação, promo, e foi crescendo cada vez mais. Quando eu entrei na propaganda já tinha algumas categorias, e com o tempo foi aumentando. Nos últimos 10 anos, o volume de categoria é muito grande, né? E com o tempo eu comecei a ir, não conhecia, a experiência é muito bacana, assim, apesar de agora as pessoas não ficarem mais tanto tempo na sala de cinema para ver os filmes de propaganda, elas são usadas bastante para palestras, que é uma experiência também muito bacana. Tem lá embaixo desse lugar aqui, você entra e vai lá para baixo, tem onde é exposto todo o shortlist. E tem alguns computadores também que você pode dar uma bisoiada em outras coisas, no long list, você pode procurar outras coisas. Tem muitos caras do nosso mercado conhecidos aí que amam, são super CDF, os caras entram, vão lá para baixo, você vê os caras, você vê o Léo Macia, você vê o Ducídio, você vê os caras, tudo no computador vendo o long list, cara, os caras ficam o dia inteiro lá vendo o long list. Eu não chego a ser nesse nível de CDF, mas eu gosto de procurar, às vezes, não só as coisas que ganharam, mas coisas que são diferentes, até para começar a entender como outros mercados pensam, ou como outras ideias pensam. E falando disso, tem uma coisa que também sempre passou pela minha cabeça, toda vez que eu vejo um board ali, um case, às vezes não foi shortlist, foi long list, uma peça de design que está exposta lá, eu fico pensando todo o desafio que aquela agência, aquele time passou para aprovar aquela ideia. Seja na frente do cliente, seja o desafio dentro da agência, às vezes uma peça de mídia diferente, que não existe, sei lá, a gente viu ontem um case maravilhoso que a Laura mostrou, do aeroporto Charles de Gaulle, que, cara, é incrível aquilo, aqui, o esforço para colocar aquilo de pé, tanto dentro da agência quanto naquele caso, talvez não sei se é a prefeitura, a província de Paris ali, é enorme, né? O aeroporto autorizar e depois você vê o barulho que faz e o quão impactante é aquilo. Então eu sempre olho para os boards, fico andando e às vezes eu costumava tirar foto de todos os boards ali e fazer uma seleção minha, assim, independente do que tinha ganhado. Então essa experiência é muito bacana, tá? E falando disso, uma coisa que há muito tempo veio para minha cabeça, que boas ideias elas podem estar em qualquer lugar. Você começa a ver ideia que às vezes de um cartão de visita, às vezes a ideia é de um pôster que tinha interação, às vezes a ideia é de um produto, de um rótulo. Então, no final, ideias elas aparecem em qualquer momento, né? Até falando sobre isso, o meu primeiro leão foi uma ideia que eu tive quando eu estava querendo comprar uma câmera fotográfica, e a ideia nem era para câmera fotográfica, não tinha nada a ver. No final, a gente teve uma ideia de uma exposição para todos os clientes da Thomson. Então, você nunca sabe quando uma boa ideia pode vir. Vocês trabalham todo dia com seus clientes e, às vezes, vocês têm um sparkle, aí tem um brilhantismo no momento, o Catarino está lá no Museu do Olho e vê uma capivara e tem uma ideia, sei lá. Então, às vezes, as coisas vêm de um jeito que a gente não espera. Falando sobre mídia, que é uma coisa que eu brigo bastante com a mídia, às vezes a mídia tem coisa que é de prateleira e tem coisa que não é de prateleira, né? Eu tenho um amigo meu que uma vez fez uma ideia lá na Alemanha, que ele era da Adidas, e eles pegaram uma roda gigante, colocaram um goleiro inglês na roda gigante com vários braços, então os braços viravam na roda gigante. Você criou uma mídia exterior que não existia. Imagine a dificuldade que foi entrar em negociação com o parque,
achar uma estrutura de um peso ideal que pudesse prender os braços do goleiro na área da roda gigante que girava e imprimir um goleiro gigante de pé do lado da roda gigante. Então aquilo foi incrível, ganhou um monte de leão, tudo mais. Então, às vezes as ideias elas podem estar num lugar que você não espera, numa mídia, num espaço que você não espera. Em produtos, eu lembro de uma ideia de rótulo, que era um rótulo de suco de laranja, não sei se era Japão ou era Estados Unidos, eu não lembro de onde é que era, e que cada rótulo, o nome do produto era a hora e o dia que aquela laranja virou suco. Então, todo rótulo era diferente. Então, era lá, dia tal, de tal ano, hora tal, escrito grandão no rótulo. Então, eram tantos rótulos quanto sucos que eram feitos com aquela laranja. Se você vê, às vezes tem uma ideia brilhante para mostrar o quanto fresco é aquele produto. Às vezes está no negócio do cliente. Então, o que tem de ideia que muda o negócio do cliente, que cria um novo jeito de fazer, também pode vir ideia. E outra coisa que eu bato muito na tecla, que está em qualquer área da agência. Então, assim, não importa, a ideia pode vir da criação, a ideia pode vir do planejamento, a ideia pode vir de qualquer lugar. Importante é a agência, seja a Dom, seja a Opus, seja a House Cricket, a Brainbox, não importa, alguém ter essa visão e essa liderança e o critério para falar, opa, aqui tem uma ideia, ninguém percebeu, eu sei que o cliente pediu isso, mas aqui tem uma ideia poderosa, tá? E os cases que eu vou mostrar aqui, acho que eles passam muito por isso, até porque diferente da maioria dos cases que vocês viram durante esses dias, quando a gente fala em Glass Innovation, a gente está falando numa mudança de sociedade, como o Renato comentou em Glass, né? Que mude alguma coisa social, seja relativo a diversidade de gênero ou diversidade de raça, alguma coisa que realmente faça diferença, e innovation, que é uma coisa à parte, é um bicho à parte que nasceu de um tempo para cá, né? O titânio foi uma mudança grande em Cannes, e innovation foi uma outra mudança no jeito de pensar as ideias. Tá? Entrando aqui no primeiro case de Glass, isso aqui foi o GP de Glass. Eu vou falar um pouquinho de cada case, acho que vou deixar o case falar por si, mas acho que aqui tem um movimento, é uma coisa importante, né? Como você ajuda vítimas de violência doméstica, que no geral elas não conseguem, elas têm medo de falar, elas não têm como denunciar no momento que está acontecendo, então aqui se criou uma forma delas avisarem que está acontecendo sem o violentador perceber e rapidamente ajudar ela de algum jeito, porque às vezes não consegue gritar, o vizinho não responde, mas como é que você ajuda ela de um jeito diferente? Então isso aqui acho que é um case bem bacana e não é à toa que ganhou o GP. Vamos ver ele. 경찰에 신고할 수 있는 방법이 개발됐습니다.
Então, muito bacana, né? Quando você pode fazer uma coisa que realmente mude algum comportamento e ajude a mudar alguma coisa na sociedade. Esse segundo aqui... Não, você tá... O Vaz. O Renato... Eu não sei se o Renato vai comentar. Você consegue compartilhar a guia? Ou tá não consigo. É porque você aqui tá no outro, né? É. Então, beleza. Então, bora. Tá. Mas no som não passou? O som tá, mas o filme fica dando soquinho, assim, ele não fica liso. Ah, tá. Apesar que a internet aqui é até bem boa. Esse segundo case aqui, ele é um case que eu acho que é bem bacana, acho que aqui tem uma inteligência, porque assim, a gente sabe o quanto o esporte masculino tem mais visibilidade comparado com o esporte feminino, né? Isso é uma coisa que acontece em várias categorias, tem algumas que talvez um pouco menos, o vôlei, tem alguns que o feminino tem uma força igual ou maior que o masculino, mas a maioria, o masculino aparece muito mais, tem mais investimento de mídia, aparece mais. Agora, pela primeira vez, a Copa do Mundo Feminina vai passar na TV aberta, com mais jogos do que passou na história da TV brasileira, né? Mas aqui tem uma saída simples, assim, pelo menos para levantar a discussão, porque muitas vezes também se levanta a discussão e faz alguma coisa de fato que mude a percepção. E aqui tem uma coisa bacana, que assim, no geral, quando você fala quem foi o campeão brasileiro do ano, foi o Palmeiras, foi o Flamengo, você sempre pensa no time masculino, você nunca pensa no time feminino. Então, no caso do futebol e de alguns outros esportes, no Super Bowl e tudo mais, basicamente o campeão do ano foi o Chicago Bulls, né? Então, o Golden State, não importa, mas a gente sempre pensa no masculino. Aqui no Uruguai, o que eles pensaram? Junto com o McDonald's, eles pensaram em fazer um troféu que mostrasse quem foi o campeão do ano, juntando os resultados masculinos e femininos. Então, você começa a dar uma importância que não só o masculino determina quem é o campeão do ano, mas também o esporte feminino. Então, isso aqui, eles criaram esse campeonato em paralelo para fazer isso e depois foram atrás de outras categorias para também mostrar que a gente pode, eventualmente, a gente podia fazer isso no Brasil. Né? Eu nem sei quem está bem acho que eu vi que o São Paulo passou também, o Flamengo também está bem no futebol feminino. Se você juntar os dois do Brasileirão, talvez o campeão não seja o campeão masculino, né? Talvez o feminino traga mais pontuação e ajude um outro clube. Qual títulos do futebol feminino? Quem tem mais títulos? Corinthians. O Corinthians. E talvez Esté, o Coxa tenha alguma chance, não sei se tem. Não tem também, porque a gente perde em tudo. Não dá um pouco, velho. Você é maluco, a gente não pode ganhar alguma coisa. Tá bom, então, talvez isso aqui não ajude, mas olha que bacana esse case aqui, ó. This is the story of how a small country took a great step towards achieving gender equality in the world's most popular sport. With a simple solution. While men's football in Uruguay has great coverage in media, sponsors, and massive support from fans, women's football continues still developing. So, how can we break down the centuries-old divide between genders in football? The Uruguayan Football Association and McDonald's, official sponsor of the Uruguayan national football team, present the AUF Equality Cup. The first official competition in sports history that sums up the score of the Women's Football League and the score of the Men's Football League to determine the winning team. Yes, we created a new official tournament simply by adding the two standing tables without affecting the independent development of both competitions. We designed a unique trophy presented at the mythical Estadio Centenario by Beatriz Arguello, Vice President of the Republic of Uruguay. La Copa Sin Género significa el fútbol en términos de poder ser practicado en equidad de género con la misma pasión. National and international media echoed the news. And match by match, the standing table of the AUF Equality Cup was followed by journalists, football players, and fans, achieving for the first time in Uruguayan history the broadcasting of women's football matches, graded attendance at the stadiums, and the marketing of the Women's Championship League. This is how we created the first championship in history where the winner is gender equality. We invite all sports confederations and associations around the world to replicate this simple action to end gender inequality not only in football, but in all sports. AUF Equality Cup. Two tables, a unique champion.
Gender equality in sports. Isso aqui é muito legal, é até curioso, né, Renato? Não tem CBF aqui, né? Se eles tentarem entrar em contato do jeito que a CBF é machista, acho difícil eles movimentarem rápido. E tem uma coisa que eu sempre pensei, a Olimpíada é junto, né? Tem lá a Olimpíada, tanto o masculino quanto o feminino, e o quadro de medalha já é misturado há muito tempo, né? Há bastante tempo. Eu sempre pensei que a Copa do Mundo tinha que ser as duas juntas, porque você já tem toda uma estrutura, construção de estádio, público indo, então seria muito legal serem as duas juntas. Um dia tem um jogo, você não consegue ir naquele jogo masculino, você vai no jogo feminino. Então, assim, a FIFA, a gente sabe quanto o futebol é um ambiente machista, que poderia seguir esse tipo de exemplo para começar a pensar de um jeito diferente, né? Mas quem sabe no futuro. Pode falar. Um dia vai acontecer isso. Espero que sim, né? É engraçado, você vê como a Olimpíada ela tem um jeito de pensar de igualitário, né? Até porque ela nasceu com o Barão de Coubertin de um jeito já diferente, falando de paz, né? Isso em 1896, se eu não me engano, já nasceu de um jeito totalmente diferente, porque ela já tinha um pensamento de paz e de igualdade, né? Ela vem de um princípio muito forte, então ela nasce de outro jeito, né? Óbvio que... Oi, pode falar. Mesmo as Olimpíadas e as Paralimpíadas, um dia vai ser junto também. Acho que ali talvez tenha uma questão de estrutura, até de mobilidade, né? Então, eles até têm umas semanas ali para acontecer a de Paralimpíadas, porque a quantidade de atletas acho que é muito maior, porque tem muito mais categoria, né? Tem diferenças de deficiências, então você tem, no futebol tem várias categorias, então eu acho que talvez eles até pensaram, mas acho que é muita gente, né, comparado com a Copa do Mundo. Então, acho que por isso que é logo depois. Mas é no mesmo ano, né? Isso é importante. Então, se você acaba fazendo no mesmo momento. No caso do futebol, nem é no mesmo ano, né? Então, até isso é meio maluco, assim. Eu na verdade, nem sei quando tem futebol, a Copa do Mundo feminina, né? A gente está muito acostumado com a masculina. A feminina a gente não está muito. Mas espero que daqui para frente mude. Falando o próximo case aqui, o terceiro de Glass que eu trouxe... só para vocês saberem, curiosidade para vocês, minha mulher acabou entrando no universo de programação, de dados, numa empresa recentemente, e ela comenta que na área dela são, 10 homens e duas mulheres na equipe. Assim, é uma área com muito pouca gente, né? O TI, no geral, dados e programação, games é uma área na parte de programação, é uma área com muito pouca gente. E tem outro problema frente a esse assunto, quando a gente vai para o universo de game, que é a sexualização do corpo da mulher nas personagens de videogame. Né? No começo, o videogame foi uma coisa muito masculina, o universo de quadrinho versus game era uma coisa meio que se confundia, quando começaram a ter os games com storytellings mais profundos, e tem aqueles corpos femininos no personagem, na skin, que assim, não condiz com a realidade, muito focado para o público masculino. Então, esse case ele vem para provocar isso, e de fato aqui tem um movimento de programadoras que criaram personagens que elas se identificam e ofereceram isso para plataformas de game, para empresas de games, para usar esses personagens. E até ontem, conversando com a Esté, a gente falando um pouco sobre isso, né, Esté, do Fortnite, quanto o Fortnite ele acaba tendo um pouco essa inclusão, porque ele pensa o personagem skin de um jeito diferente do que aquela história travada com o personagem travado. Então, acho que é um bom exemplo, e esse case acho que eu acho bem bacana, apesar de ele não ter sido ganhado o Glass aqui, por isso que eu trouxe alguns que não necessariamente ganharam na categoria, mas que eu acho legal mostrar. Ele acabou ganhando em Creative Use of Data, bronze, e assim, eu nem coloquei os shortlists aqui, tá? Eu fui olhar o que cada um tinha ganhado, que às vezes a gente olha e acha que só ganhou naquela categoria, não. Tem cases que acabam atravessando várias categorias, tá? E aí foi o shortlist em algumas outras. Vamos ver o case aqui. We're almost there! Are we? Almost half of gamers are girls, but 77% of game developers are men. That's why female characters in games look like this. Mostly white, cis, one-dimensional women with the same unrealistic body type and outfits that don't help them in battle. So if gaming companies can't make this change, who can? Girls Who Code. Introducing Girls Who Code Girls, the first coding experience that lets girls code gaming characters that look just like them.
from skin range to body type, skin specificities, hairstyles, outfits, and even an identity, allowing girls to create 624 billion unique characters, all while learning 4 different coding languages. And the best part, any of these characters could be licensed by gaming companies and integrated into actual games. We dropped the experience and everyone wanted in. Just code a hijabi character. I think younger me would have loved to see a character with a similar body type. They even have skin details. Shout out to all my people with dark under eye circles. They spent an average of over 6 minutes on the site, coding thousands and thousands of realistic female characters, spreading the story all over the internet, allowing us to spread our message everywhere. Learning to code puts girls in control. We offered up the characters to all the major gaming companies, but before they could license a single character, girls started modding them into their favorite games. Just like that, we went from thousands of female characters designed by men to thousands of them designed by girls. All playable, all licensable. Gosh, is there anything girls can't fix? Muito legal, né? Então entra num assunto que é importante e realmente muda. E olha o trabalho que não dá para fazer um projeto desse, né? Imagine quanta gente envolvida. E agora, mudando de categoria, indo para o Innovation, esse aqui é o GP que eu vou contar para vocês. O Innovation é uma categoria diferente de todas que vocês viram durante a semana. Ela não acontece, o julgamento não é igual às outras categorias, né? O julgamento das outras categorias, hoje em dia, existe um shortlist que acontece previamente, né, pela internet, e quando chega lá em Cannes, os jurados, eles já sentam numa sala já com um primeiro shortlist, né? Eles tiram uma parte do long list, porque a quantidade era muito grande para os jurados, eles tinham que chegar uma semana antes, né? Eles costumam chegar uma semana antes para julgar, porque é muita coisa, muita discussão para ter lá em Cannes. E o Innovation ele é um pouco diferente. O Innovation ele às vezes são coisas, às vezes não é produto, não tem a ver com campanha, às vezes não tem marca envolvida, às vezes tem marca envolvida, mas aqui são coisas que de fato criam um produto, criam uma coisa nova e tem que funcionar. Então, quando até vocês podem até perceber que todo ano o Innovation é o primeiro shortlist que sai. Por quê? Porque quem está no shortlist de Innovation tem que mostrar o seu projeto num palco. Tem umas salinhas menores lá dentro daquele palé que vocês viram no começo da apresentação, que tem um mini palco e tem um auditório. Você pode sentar lá, eu já fui ver alguns, é uma das coisas legais para se fazer em Cannes, você sentar e ver a apresentação. Imagine que tem aqui, vai 2 pessoas da agência, às vezes vai o cliente, se tiver cliente, vai o cliente e alguém da agência, ou às vezes leva mais de 2 pessoas, leva a pessoa responsável pela tecnologia que foi desenvolvida, ou alguma coisa. Por quê? Porque tem um auditório, os jurados, aí isso acontece na semana de Cannes, tá? Esse julgamento final, ele é aberto para todo mundo, então às vezes tem apresentações que lotam, e os jurados ficam na frente, tipo ídolos, assim, eles ficam na frente, mas são vários, né? Ficam na frente, as pessoas apresentam em inglês, apresentam o vídeo, o que elas quiserem, não precisa ser o videocase, pode ser detalhes, levam normalmente o produto na mão, apresentam o produto na mão e os jurados fazem pergunta ao vivo para aquelas pessoas. Imagina quem tem que subir lá, o quão tenso deve ser ter que apresentar o seu projeto lá na frente. Eu já fui numa apresentação que o apresentador estava tão nervoso que desmaiou, parou tudo, porque imagine quão tenso não é, e as perguntas são assim para derrubar, para tentar entender se funciona, quer ver funcionando na frente e assim por diante, tá? Esse aqui que eu trago, cara, é um que eu achei incrível, porque cria um mousepad para a boca, para quem tem deficiência, que não consegue mexer no computador. Óbvio que já tem várias coisas que ajudam, seja comando de voz, outras coisas, mas esse mouse feito com a boca eu achei muito bacana, assim, e imagino que eles tenham demonstrado ele funcionando no palco. Não é à toa que ganhou o GP. Vamos ver ele aqui, ó. I am living with quadriplegia. I broke my neck in 2006, so it's been 17 years since I've been paralyzed. I jumped from the back of a pickup truck, unfortunately. Bent my neck backwards, and here I am.
I've already lost my front teeth from years of having pens and smashing my face off of a quad stick. When I was first injured, I was trying to learn how to use like voice control to like type and do all my papers and homework, and it was so frustrating. That was part of just dropping out of school. What is out there for people with quadriplegia to use in order to interface with with their computers or their smart devices? And there's almost nothing. I'm motivated about augmenting human ability. I'm interested in using technology in order to overcome all limitations. At Augmental, we've always considered the tongue to be this very expressive and capable part of our body. We've likened it to the 11th finger, if you will. The tongue has a unique ability to be very nimble. It can learn very quickly. It has tremendous precision and dexterity that really you only really see in the finger. Thank you. The mouthpad is an intraoral interface that lets you interact with computers without hands. It rests on the top of your mouth. So this essentially enables you to use your tongue in the same way you would use your finger to interact with a trackpad, control your cursor, activate clicks, what have you, to control your computer. Like, oh my goodness, like this is how it should be. It's very seamless. It's very easy to use. It's very intuitive. Click on your phone and call someone would be like a game changer. I really want to get back into just being, for lack of a better word, a human again. We believe not only can we, assist with humans, but we can really change the way that we evolve with our technology. So it's not this question of, oh, I'm losing my humanity, but rather that I'm enhancing it. It'll almost be like getting my ring on back. I think that we have the potential to make a difference in people's lives. We're making an interface that can be used by anybody. You liking it, Rookie? Mm-hmm. It'd be good not having my pen in my mouth. I'm a sex enthusiast, so I'm happy to be in a space and I'm happy to be of service and extremely excited that we could collaborate and work together. So I was really interested in how Augmental was going to use this mouth pad to connect with my vibrator. With this new device, everything is ramped up. So being able to communicate while I'm walking, while I'm doing something else, helps me really come back to life. My nickname is the Oral Assassin on the internet, so Eventually, everyone will be using it. Spring is starting to spring, so I hope spring's eternal. Vocês veem que legal, e tem uma coisa que às vezes os projetos eles estão em protótipo, você vê que tem um aviso ali que não é um produto médico, e ela fala, daqui a pouco todo mundo vai usar, então às vezes é uma coisa que está em desenvolvimento, e às vezes depois dali acaba indo para o mundo todo. Mas é muito bacana ver uma coisa que pode mudar tanto assim a vida de quem tem tanta dificuldade, né? Esse outro que eu trouxe, ele não ganhou Innovation, mas ele foi shortlist, eu achei muito bacana o jeito de pensar. Tá, isso foi feito no Japão, ganhou ouro em outras categorias, né, em design. Eu acho incrível o design desse capacete aqui para trabalho, né, para segurança do trabalho. Creative Business Transformation também foi ouro, não à toa, né, e várias empresas acabaram adotando esse capacete que é feito de concha do mar. Então, um material da concha do mar, seja a sílica ou o cálcio que tem, né, nesse material, ele acaba sendo forte o suficiente, e o design que eles fizeram para isso ser mais forte. Então, assim, é muito bacana, eles devem ter apresentado, por alguma razão no final não ganhou, mas deve ter sido uma apresentação interessante, e as perguntas devem ter sido muito boas, né, para entender como funciona, porque você acaba pegando restos de conchas que acaba sobrando na natureza, por causa do consumo de comida de frutos do mar, e transforma num produto que ia demorar para voltar para a natureza de outro modo, né? Você acaba usando de uma forma eficiente e não usando eventualmente plástico ou qualquer outro polímero que exista para fazer capacete reforçado. Então, olha que bacana esse case aqui.
helmet born from the shell. The shells are crushed into powder, turned into pellets, poured into a mold, and formed. A shell-rich structure inspired by biomimicry, achieving 130% strength compared to conventional products. Also, after it has served its purpose, shellnut will be crushed, reborn, and reused as a brand new shellnut. It is sold throughout Japan as a specialty from Sarikutsu village. The helmet spread not only to fishermen, but also to life throughout Japan. Also in 2025, it will be adopted as the official helmet for the Osaka Expo, which has sustainability at its core. Xiaomi. Muito bacana a Shell ter entrado. Não sei se vocês sabem dessa curiosidade, a Shell não nasceu como produtora de petróleo, né, de combustível. Ela nasceu como uma importadora de conchas do Oriente Médio para a Inglaterra. Por isso que ela chama Shell. Então ela importava conchas para a Inglaterra. Esse próximo case de Innovation, acho muito bacana, ele foi prata. Innovation não tem muitas medalhas comparadas com outras categorias, tá? Até porque o shortlist é bem curto. E esse case é muito legal porque é um problema que quem tem criança em casa fica preocupado. Quando o meu filho nasceu aqui, a gente colocou tudo no alto ali na área de serviço, e a nossa preocupação, né, dele chegar perto de algum produto era grande. E realmente tem algumas embalagens que não tem essa preocupação por X razões, pelo modelo, pelo jeito que é a embalagem e tudo mais. Então tinha uma embalagem de Ariel aqui que eles pensaram, além de deixar ela mais ecológica, ela também ser mais segura para as crianças dentro de casa. Olha que bacana isso aqui. You know what the best and worst invention of all times is? Safety caps. They're great. They stop kids from opening things they shouldn't, but they're so annoying, they stop everyone from opening those things, especially older or dexterity-impaired people. And that's more than 1 billion people worldwide. This is impossible to accept. So we took on the impossible brief. How to make a product designed to be inaccessible to some, accessible to all others. And to make the brief even more impossible, we also decided to get rid of the plastic tub and to replace it with fully recyclable cardboard. To make the impossible possible, we took a lesson from biology, the difference between kids and adults, the size of their hands. And more than 200 prototypes and 12 patents later, we developed the first lock that can only be unlocked if you have adult hands. And voila. Like this way. See, my thumbs even now are so sore. Yeah, easy. Now I know what I'm doing. Easy. I never liked opening the box, so my wife always opened it and we leave it open. Nitty-gritty tasks like this, my tremor increases. Following these instructions, it was easier for me to just place my hand, press, and then lift. And it's incredible how easy this is. A simple and easy way to make our products inaccessible to kids, but accessible for all adults. This revolutionary and sustainable EcoClick box is now available to everyone in Europe and is rapidly expanding across P&G's fabric care brands, making inaccessible accessible for more than 750 million adults. Se tornou aquelas embalagens difíceis de abrir, acessíveis. Tem um episódio dos Simpsons que o Homer não consegue abrir uma embalagem, mas tudo bem, é o Homer e tem embalagem que é difícil de abrir para ele também, né? Aqui já saindo do universo de Glass Innovation, eu quis trazer uns outros cases que eu achei muito bacana aqui. Esse aqui ele foi ouro em Entertainment for Gaming e em PR também foi ouro. Ele ganhou vários outros leões e foi shortlist em um monte de categoria. Então é muito bacana porque a gente cresceu vendo filme de Segunda Guerra, falando do Holocausto. A razão disso é não esquecer
o que aconteceu, né? Então, a gente não pode esquecer para nunca mais acontecer de novo. E eles fizeram isso para uma geração que, obviamente, tem menos contato com essa história. As pessoas que acabaram passando por esse terror, também elas daqui a pouco vão ter menos pessoas, elas estão mais velhas, então as histórias vão ficar cada vez mais esquecidas. Então, olha que legal que eles fizeram aqui, ó. ארבע, 9, 1, 3. שזה אמת ואמיתו, ככה זה נראה. כמה שנכנסים. צפוף. היה שמיכה אחת וסקינה לכל אחד או לשני אנשים. אנחנו פה, בנס לא מצאו אותנו. היה לנו רימון, כי אם הם יבואו ויתפסו אותנו, אנחנו נתפוצץ. באמת? כן. היציאה. שזה היה בעצם במגרש המסדרים. אז עלה על מדרגה, הוציאו לו את המדרגה, ופרצתי בבכי. A new campaign in Israel is bringing the horrors of history alive. The hope is to make sure it never happens again, but to do that, young people have to be engaged. אתה אהוב ואתה חשוב, כי מה שאתה עושה הוא באמת תרומה אדירה לדור הצעיר. תודה רבה לכם. תודה. We want the people, the world to remember and not to forget and not to forgive. É muito importante lembrar e saber da história para a gente não repetir algumas coisas, né? O próximo case que eu trago aqui, ele foi ouro e prata em Brand Experience e Sustainable Development Goals, ele foi bronze. Ele é muito bacana porque é uma história real, eu não sabia dessa história. Quando eu vi isso, eu vi antes de Cannes, eu nem tinha visto depois que Cannes aconteceu, e eu já até tinha separado, porque eu falei, cara, isso aqui é muito legal, é uma coisa real, ajuda as pessoas locais de Honduras ali, e uma coisa que acontece, às vezes até alguma coisa que acontece, ou seja na natureza ou na sociedade, que pode ser um bom insight para algum cliente nosso, né? Para alguma coisa que a gente está fazendo. E aqui também tem o lado de design, que eu acho super bacana o design desse projeto, desse produto, e todo o certificado e ajuda de trabalho, de renda que gera para uma população. E o Brasil, a gente tem, talvez, oportunidade, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica, né? Ou outros lugares, deve ter coisas que possam ajudar certos mercados locais. Olha essa história aqui, vamos ver se vocês vão se surpreender como eu me surpreendi. Every spring, something strange happens in the district of Uro in Honduras. It happens during rainy season. And it's happened every year for the past 100 years. Miraculously, fish fall from the sky. Lluvia de peces en Uro. Y es que estamos en la famosa temporada de la lluvia de peces. Scientists think waterspouts formed by funnel clouds suck up the fish and send them off. It's called lluvia de peces, the rain of fish. The humble people of Uro call it something else. They call it a miracle. Parece que los pececitos vienen nadando en el aire. At Regal Springs, we call it heaven fish. Heaven Fish is a modern new enterprise based on this natural phenomenon. The hardworking people of Uro make very little money, about $1 per day in U.S. currency. By partnering with Regal Springs,
one of the largest fish wholesalers in Central America. They safely help gather, register, and authenticate the fish that fall from the sky. The fresh fish is immediately processed and shipped all over Honduras. And for the first time ever, more than 90 restaurants bought Heaven Fish, creating unique dishes to put on their menus. More than 80 public markets throughout Honduras now sell Heaven Fish directly to consumers. Through this new initiative, it's possible for the people of Euro to increase their daily wage by 400%. Heaven Fish is a predictable, sustainable, and profitable business partnership. Regal Springs, bringing fresh fish from heaven to your table. O nome é muito bom e do lado está escrito ali que o sabor é divino, né? Tá muito bom, é um projeto muito legal, cria um negócio aí, ajuda a uma comunidade. Esse aqui, acho que é o penúltimo, não, falta mais dois. Esse aqui é muito bacana porque no começo da guerra da Ucrânia, se a gente escutava notícias ali de que um prédio foi atingido, tudo, e ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo, e resolveram criar um Street View para mostrar como é que estava o momento da guerra ali. Ele ganhou bronze em design, eu não sei se foi shortlist em outras categorias, vamos ver aqui. Russia has launched a full-scale invasion on Ukraine as there are reports of explosions near major Ukrainian cities this morning, including close to the capital, Kiev. Appearing to show Russian armored vehicles driving through the residential district of Obolon. I'm standing here next to the Pavlyuchenko Hospital 2 in Zhytomyr. I'm good. What is it? A gente sabe o quanto guerra em paralelo tem uma guerra de informação, né? Sempre teve em todas as guerras. Então, poder ter uma ferramenta que você entenda um pouco da verdade, acho que é super, super importante. Tem mais dois cases aqui para terminar, para dar tempo. Esse a gente, opa, o nome veio errado aqui, perdão. Aqui a gente está falando. A gente sempre falou de está mostrando um monte de case grande, né? Um monte de coisa mais difícil de colocar de pé. Aqui é um case que eles fizeram esse redesign aí de um aplicativo mobile de venda de um supermercado para ajudar uma população de cidade pequena que não tem sinal de internet, né? Que acaba o sinal é tão ruim que é muito difícil fazer compra. Então o celular ele identifica que o sinal está muito baixo e ele quebra a imagem, ele deixa de baixar a imagem, ele passa a baixar uma imagem vetorial mais gráfica ali, visualmente é super bonito e ajuda um problema real de um lugar. E assim, não tem, ele é relativo, obviamente tem o seu trabalho de colocar de pé,
mas é uma coisa que é mais simples de fazer e ajuda de fato uma população. Vamos ver aqui. No uso el internet para comprar, porque la señal no es buena acá cerca de mi casa. Me da miedo dónde vaya a parar mi dinero. Tengo que ir lejos para conseguir productos que no produce mi comunidad. E-commerce has only been designed for big cities, leaving rural areas and their needs behind, without considering their bad internet reception or their shopping habits. If technology doesn't improve the lives of everyone, it should be redesigned. Plaza Vea, the largest supermarket chain in the country, presents Redesigning for Inclusion, an entire transformation of our regular web, replacing photos for weightless designs, making the search engine friendlier, and the checkout now gives you the option to buy and leave the payment on hold until the signal improves. Everything was changed so that when our regular web detects a bad internet reception, the algorithm automatically switches to the 72% lighter version, able to perform even on 2G networks. A unique shopping experience to reach this forgotten audience. We've started with the region with lowest internet connection. Compra seguro y recibe los productos en la puerta de tu casa con plazavea.com.pe. Con este proyecto buscamos eliminar la brecha tecnológica para que miles de personas se beneficien por primera vez de la tecnología. In the next 6 months, we will have reached 2 more regions. La tecnología es buena también para todos. El tiempo que te da, lo vamos a recuperar en familia. Plazavea ha desarrollado una web más ligera. Pueda funcionar perfectamente sin importar la señal de internet. Estamos rediseñando nuestra plataforma de compra. In the end, we didn't only redesign an e-commerce platform, we redesigned the way thousands of Peruvians shop for good. Redesigning for Inclusion by Plaza Vea. É muito legal. Vocês viram o texto cabine ali, o cara empolgado, meu, dá vontade até de comprar. Mas é o tipo de ideia que para um cliente do grupo como o Cocamar, que tem loja, não sei se tem loja online, mas tem a loja física pequena, caberia, sabe? Até porque fica em regiões um pouco mais do interior. Esse último case aqui que eu trouxe, acho que, não sei se o Mário está aqui, é para o Mário, uma almôndega de mamute aqui, para quem é italiano e gosta de almôndega, mas acho que aqui o valor dessa ideia, ela foi Shortlist Innovation, tá? Ela acabou ganhando bronze em PR, porque acho que o objetivo dela era realmente fazer barulho, e eu lembro de ter visto essa notícia algum tempo atrás no UOL, no Terra, então realmente essa notícia foi o mundo todo, porque óbvio, você vai fazer uma carne de mamute ali, que pega o DNA e tenta trazer a mesma textura que o DNA tinha e tudo mais, então o objetivo dela era realmente todo mundo parar, prestar atenção ao problema de carne. A carne, você quando tem carne de boi ou carne de bicho de verdade, você acaba mexendo todo com o meio ambiente, com um monte de coisa. Então aqui eles estão levantando a questão de produção de carne de cultura, carne que é feita em laboratório, de ter o mesmo sabor, mesmo, né, e acabar não prejudicando tanto o meio ambiente. E eu contei para vocês um pouco sobre como é que é a apresentação de Innovation, porque essa apresentação eu gostaria de estar presente, porque eu queria ver a apresentação, ver a parte técnica, a explicação da parte técnica, porque eu também olho, acho legal pra caramba, e muitos questionamentos vêm à cabeça. Então eu gostaria muito de ver que tipo de pergunta foi. Você queria comer almôndega, é isso? Hã? Você queria comer almôndega? Também, mas ela é legal, eu tenho que dividir com você, Renato, porque ela é bem grande. Vou fazer uma correção só, o Mário não gosta de almôndega, ele gosta de porpeta, cara. É verdade. Não, qualquer coisa italiana ele gosta, tá tudo certo. Só que acho que a carne de mamute ele não ia querer comer. Mas eu fico imaginando a apresentação. Essa apresentação deve ter sido uma apresentação bem interessante. Não ganhou, né? Ficou no shortlist, mas deve ter sido uma apresentação bem interessante. Eu gostaria de saber se eles levaram a carne para o Palais, né? Deve ser bem curioso. E se por acaso os jurados experimentaram. Vamos ver esse case aqui. 10,000 years ago, these giants roamed the earth. Climate change destroyed every last one of them.
Unable to adapt to the dramatic speed in which their landscape transformed, the woolly mammoths became a monumental symbol of what we stand to lose now. 1 million species are at risk of extinction in the face of accelerating climate change, including the human race. We can still help change the course of this massive extinction crisis by addressing one of the biggest drivers of climate change: intensified animal agriculture. Guardian headlines that meat accounts for nearly 60% of all greenhouse gases. According to the Washington Post, the demand for meat is destroying the Amazon. This is our moment to act. The global food system is the primary driver of biodiversity loss. The extinction crisis is massive, since close to 1 million species on the brink. We must radically change how we produce food and start eating for tomorrow. DAO's vision is to feed billions of humans. We want to change everyone's conception of what meat is and what it can be. We do this by growing meat from the cells of animals instead of the animals themselves. We call it cultured meat. You can do something efficiently in the laboratory in a controlled environment, and you've got a technological solution that works. We should use that. Cultured meat significantly reduces the climate change impacts that's normally associated with regular meat production. Not only can cultured meat save our planet, but it's tastier than most meats out there right now. This meat is achieving great flavors from animals we've overlooked, and I think even from extinct animals. The technology is moving faster than regulatory pathways can keep up. The world needs cultured meat now. The mammoth is a symbol of loss, but we wondered, could this prehistoric creature also become a beacon of hope? Introducing the mammoth meatball. The mammoth meatball, what a name, isn't it? It's huge. I never thought I'd be eating a meatball made of mammoths. But I think it captures how science tries to do the impossible. The goal behind creating the mammoth meatball was really about starting that discussion around food and what that decision to eat meat really means for the world at large, by bringing an extinct protein back to life. We first identified a mammoth gene called myoglobin that gives meat that meaty taste that we expect in red meat. We then use publicly available data to identify the DNA sequence in mammoth. We filled in any gaps in the DNA sequence of this mammoth myoglobin gene by using the genome of the African elephant, the mammoth's closest living relative. So we inserted the mammoth myoglobin gene into our cells using a very low current and high voltage charge. Then we continued to grow and multiply these cells, just as would occur in a mammoth thousands and thousands of years ago. What that means is you've got a lot more cells. And the amazing thing about this is that not a single animal needed to die to produce the mammoth meatball. After years of extensive research, the mammoth meatball is finally here. Cultured meat sparks my creativity as a chef. It's a new playground. I love the moment when people try it. There's total magic there. You see this wide-eyed surprise when they put it in their mouth for the first time, and that is super delicious. Cultured meat is going to need the support of political systems to generate enough momentum and money to support this brand new technology. We need to think differently about our future. We need to get smarter. When we think about food and manufacturing at scale, we need to think holistically. We need products that are ultimately better without destruction. They need to be better for the planet and sustainable for the future. The mammoth meatball. Climate change is reversible. We just need to get all of humanity to work together. Let's eat our way out of extinction. E como recado final aqui para terminar, que já estouramos agora, exatamente agora,
assim, não é fácil colocar uma boa ideia na rua, tá? Um dia eu quero fazer uma apresentação para o grupo de todas as dificuldades que eu tive de colocar algumas ideias na rua, e tem boas histórias e muita gente envolvida para colocar, deu errado, voltou, corrigiu, e então é legal ter isso em mente. A gente tem que ousar, tem que ser corajoso para ser diferente. Se a gente fizer mais do mesmo, do que a gente está acostumado, a gente não vai se destacar no meio de tanta marca que concorre com nossos clientes, né? E hoje não é só a marca da mesma categoria, as marcas se concorrem entre categorias. Às vezes uma chama muita atenção aqui, acaba abafando uma campanha sua que está no ar. E como recado final aqui, uma coisa que, desde que eu comecei, acho que foi quando eu fiz Coca-Cola, que eu dei esse switch assim na cabeça, de que a gente tem um poder muito grande, tá? A gente tem poder de mudar a vida das pessoas, a gente tem poder de fazer elas pararem para pensar, para rir, para chorar, entreter elas. A gente cria brand lovers, tá? Eu vivi isso muito em Nicinto, a gente cria, a gente faz a galera gostar da nossa marca e a gente movimenta o negócio dos clientes. E todo mundo na agência que está aqui, não importa a área, financeiro às vezes ajuda, o advogado, atendimento, o producer, seja de produção gráfica, todo mundo, não é só a criação. Isso é um processo que é importante, todo mundo na agência é importante no processo, a mídia, de achar uma mídia que não existe e assim por diante. Mas como recado final aqui para todo mundo, para acabar a semana bacanas aqui, não deixem o processo destruir a ideia. É muito fácil a gente desistir no meio da ideia, o Laura comentou um pouco sobre isso do não, né? O cara da Eletromídia falou disso. O processo, ele é o maior inimigo da ideia, porque é muita gente envolvida e não é fácil pôr uma ideia de pé na rua. É isso, dá tempo para perguntas ou para... Maravilha, muito bom. Bom. Eu vou cobrar essa sua palestra aí, hein, Coveiro? Não, eu ia falar, tem que rolar essa palestra aí. Com certeza farei. Pessoal, só queria lembrar, antes de continuar e fazer as perguntas, quem quiser ficar mais um pouco legal, bacana, mas assinem a lista, não deixem de assinar a lista de presença, ok? Já está no chat. Eu só ia comentar ali que meia dúzia de ideias que o Coveiro já mostrou, assim, que ele já fez, essas eu quero saber como que foram apresentadas mesmo. Não, a da Kari, eu adoraria estar nessa apresentação, eu queria ver a apresentação. Essa categoria de innovation é uma loucura, né, cara? Não, e é legal ver, viu? É muito legal ver, porque aí você vê... Cara, a gente faz apresentação todo dia, imagine apresentar para cliente é difícil, e para criativo, publicitário, ferrou. Sim, exatamente, pô. Eu já assisti também loco ali, é muito louco ali, é muito legal ali, ver a atenção do pitch, né? Quer dizer, você tem aquela muralha ali de gente sabatinando você e você tem que se virar no e ser jurado é difícil também, né? Porque você precisa... Primeiro que sim, você quer tirar todas as dúvidas. Essa do Mamute eu queria tirar todas as dúvidas, né? Mas todas elas você quer tirar dúvida, cara, mas isso é possível, isso é real, de fato tem o gosto, né? Você tentar entender. Óbvio que aqui abriu uma discussão. Acho que o ponto válido dessa ideia é a discussão que abriu. Mas no Innovation a brincadeira é mais séria, né? Então é mais difícil ganhar um Innovation. Talvez seja mais difícil que eu acho que não ganhou, porque por causa do Burger King do ano passado, que fez um hambúrguer de carne humana. Então, pode ser. Faz um hambúrguer de carne humana, o mamute fica, né, no segundo plano. Exatamente. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E os recados, Renato, se está de acordo, por favor. Acho que é importante a gente se unir, tá? É muito difícil por ideia. Não é só a criação, galera. A criação, às vezes, é o começo, é quem ajuda a pôr de pé. A gente tem que estar todo mundo muito junto, e às vezes uma ideia da Dom, eu posso precisar do White. Então eu vou encher o saco dele ali para pôr de pé. Então isso é outra coisa importante de grupo, tá, gente? Eu já ganhei leão com uma tecnologia desenvolvida em outra empresa dentro do grupo. Então, a gente fica muito preso no nosso cercadinho. A gente tem que aproveitar a expertise de todo mundo aqui para pôr umas boas... E outra, as ideias não fiquem paradas só num lugar, tenta fazer ser maior. Porque olha, os cases são bem feitos, tem um monte de coisa conectada, porque senão eles ficam pequenos, eles precisam ficar grandes e importantes, né? É isso aí. Pessoal, chegamos aqui então de mais uma semana bacanas. O bom é que no ano que vem tem mais. Vamos acompanhando. É bom não parar por aqui, tem muita coisa interessante que vocês podem entrar lá no site de Cannes para olhar o que foi premiado, mesmo que não seja disponível, eles disponibilizam
umas 5 visualizações só, mas você encontra no Unblock the Coffee, em outros sites, você encontra esses cases para assistir. Então tem muita coisa legal ali que não foi mostrada aqui, porque não teríamos tempo suficiente, mas tem muita coisa legal para a gente pesquisar, principalmente na especialidade de cada um. Ali, dá uma olhada ali na sua categoria, tudo que foi premiado ali, de Grand Prix, ouro, prata, bronze, até no shortlist, que tem coisa muito interessante no shortlist também. Alguém levantou a mão, né? Ou estou enganado? Eu queria bater palma. Alguém levantou a mão. Acho que alguém queria bater palma e levantou a mão. Nossa, a Laura tá com frio, meu Deus do céu. Tá muito frio. Eu tô aqui em Pinhais hoje. Acho que você tá no Polo Norte. Gente, só para avisando também, a gente gravou todos os encontros e tá subindo no YouTube do Grupo AM, tá? Então, provavelmente na semana que vem vocês recebam um e-mail com todos os arquivos ali. Maravilha, que bom. Bom. Pessoal, parabéns pelo evento, pessoal. Maravilhoso. Parabéns. Boa. Valeu, agora bom trabalho. Vamos trabalhar, gente? Vamos lá, bom trabalho para vocês. Bora. Bom trabalho, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Falou.